fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva e cristalina, que me sacia e me dá. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Diga, alegria, vida eterna e louvor. diga, videira. Videira, 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 vida. 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 Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna. Aleluia, aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Aleluia! Vamos cantar mais uma vez, videira! Só igreja! Videira, videira. Videira, 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 vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Já se aqueceram, né? Coreografia linda, um coral bonito, mas vamos declarar que Deus, Ele é bom. Declare comigo, Deus é? Mais uma vez, Deus é? Mais uma vez, para o mundo espiritual escutar, que Deus, Ele é? Ele é bom o tempo todo e a sua misericórdia é para todo sempre, amém, sobre as nossas vidas, amém? Vamos declarar nessa noite, aleluia! Com as palmas vamos louvar ao Senhor! Mais uma vez! Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Vamos repetir. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
tu és bom. Aleluia. Mais uma vez. Todos os povos te adorarão. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. As palmas louvando ao Senhor. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Celebre ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele cuida de você. Celebre esse Deus que é bom o tempo todo. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós estamos te esperando, Jesus. Nós estamos te esperando, Jesus. Nós estamos te esperando, Jesus. Maranata, hora vem. Você que conhece, cante assim nessa noite. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem. Chame por ele, já coloquei as minhas vestes brancas. Lamparinas estão acesas
desejo do seu coração, cante. Só bater que eu vou abrir. É só bater, Jesus. Só bater que eu vou abrir. Nós te convidamos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Adore e exalte o nome do Senhor essa noite, amados. Pega suas mãos aos céus e glorifique o nome dele essa noite. Diga, Senhor, tem fogo. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nós te convidamos, Jesus. Maranata, hora vem. Eu queria que a igreja cantasse. Eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Nós te adoramos, Jesus. Maranata, hora vem. Aplauda Ele nessa noite.
tua cura, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus. Visita cada um do teu filho aqui nessa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, tu estás aqui neste lugar, visitando a cada coração nessa noite, tu sonda a cada coração nessa noite, a cada choro, a cada pedido de oração, a cada clamor. Espírito Santo, tu estás aqui. Jesus, Ele escuta a sua oração. Ele escuta a sua oração. Aleluia. Às vezes parece que Deus não está me ouvindo, parece que Deus não me escuta, parece que Deus não me vê, mas Ele te vê, Ele te escuta. Às vezes Ele está no silêncio trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Às vezes é no silêncio, às vezes é no silêncio. Parece que eu estou só, parece que ninguém me vê, parece que eu estou sozinho nessa, Senhor. Mas o Senhor diz nessa noite que Ele te vê, que Ele te sonda, Ele escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor. Oh, aleluia, aleluia. Ele te vê, Ele te sonda, Ele ouve a oração do justo. Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Com muito louvor, Senhor, nós te adoramos nessa noite. Continua adorando ao Senhor, porque grandes coisas Deus continuará fazendo aqui neste lugar. Aleluia. Cante comigo essa oração maravilhosa. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Senhor, escuta esse coral tão lindo que está cantando nessa noite. No sofrimento, Deus não deixa, não. Basta somente esperar. Confia. Confia, somente confia. Aleluia. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve.
Como a gente precisa, Senhor. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Descansa no Senhor. Basta somente esperar o que Deus vai fazer, Quando Ele estende as suas mãos, é hora de você declarar a tua vitória.
sabe que a vitória vem pela manhã. Então canta assim, Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está livre dos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas deve cair. Não deixar a cruz dela até o fim. Se cair meu altar, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Tem guardado nesse jeito de desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos passos de Jesus. Ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a tua dela até o fim. Se daí o meu assolar, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Tem guardado nesse jeito de vestir, porque temos que descansar em Ti, Senhor, nos braços de Jesus. Como tenho que aprender a descansar em Ti, Senhor, somente em Ti, somente em Ti descansarei. Aleluia. aleluia. Neste lugar, Tu és me humilhar totalmente. Diga o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Você entende o toque do Senhor na sua vida? Você, o que você está vivendo, você conhece, entende o toque do Senhor na sua vida? Ah, queridos, Ele está aqui nesta noite. Eu penso que Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar o seu coração. Aleluia. Queria que você de pé hoje escutasse um testemunho de vitória para a sua vida, para as nossas vidas, para as nossas vidas. Vem cá, Rogério. Eu entendi o testemunho por um cordão. Boa noite, igreja. Desculpa interromper o momento de adoração de vocês. Esse é um momento muito importante para a gente. Mas é muito significativo que eu trago para compartilhar com vocês, porque faz parte da família e vocês sabem que eu sou um apaixonado
por esse tema, né? A gente saiu de um mês da família, que foi muito bom, muitas palavras que Deus trouxe aqui no altar. E a gente fez um trabalho de família aqui, através de um quadro que a gente apresentou aqui. E logo depois, no começo do mês, aconteceu algo assim que foi muito impactante para a gente. Um sobrinho nosso, aqueles sobrinhos que a gente tem como filho. Desde pequeno a gente foi conduzindo, trouxe para a igreja, ensinou a jogar bola, carregava no colo e se afastou, né? Por causa de relacionamento, essas coisas que às vezes tiram a gente da presença do Senhor, que não era para ser assim, mas acontece, né? A gente não sabe por quê. E cada vez mais ele estava ficando mais distante, tanto de Deus quanto de nós. De todos os sobrinhos que nós temos, a gente tinha sempre uma frustração no nosso coração, que era que trabalhar com tantos jovens, ser padrinho de tantos casamentos, ver tantas transformações, mas os nossos sobrinhos, eles estavam vivendo uma vida mundana, né? Às vezes algum pai pode estar aqui até se identificando com isso, né? Tanta servidão, mas quando você às vezes olha para a sua família, tem alguém ali que você fala assim, por que isso acontece, né? A gente está aqui e as coisas não acontecem. Então, esse sobrinho, a gente já estava muito distante dele, de todos os sobrinhos que a gente tem. Ele talvez fosse que a gente achasse que o mais difícil de ser alcançado. Ele se envolveu em várias coisas, eu sempre fui um bom garoto, mas acabou se envolvendo em algumas coisas e entrou no mundo da macumba, do espiritismo. E quando foi numa terça-feira, nós ficamos sabendo que ele tinha sofrido um acidente de moto. E a princípio era só aquela notícia, e quando a Karina chegou no hospital, nesse dia falaram que ele tinha machucado a perna, mas que estava tudo controlado, e quando a gente amanheceu, a Karina recebeu uma notícia que ele tinha amputado a perna. E aí foi um desespero de todas as famílias, né? Eu até peço perdão para vocês, porque nós temos muitas responsabilidades na casa do Senhor, e nós ficamos ausentes em algum momento aqui, porque a gente não podia deixar eles, abandonar eles. Apesar de muitas decisões serem tomadas fora da nossa vontade, naquele momento nós achamos prudente sermos Jesus ali, levarmos um pouquinho de Jesus para lá, e assim a gente fez, e acabamos nos ausentando de muitas coisas aqui na igreja, organização da festa e coisas mais. Me perdoem. A gente chegou lá e estava nesse quadro, e um desespero muito grande, porque aonde não tem Jesus, não tem direção, não tem concentração, não há o que fazer. E a Karina sempre orando por eles, até insistentemente. E ele era um foco de oração. Um foco de oração foi quando ela recebeu uma palavra na porta do hospital, dizendo que Deus não quer perder ninguém. Mas até então a gente não sabia se ele ia morrer, se ele ia viver. E foi quando a mulher falou para a Karina que aquilo que aconteceu não foi para a morte, e Deus estava tendo aquele cuidado com ele por causa das orações dela. Ele disse como se Deus estava recolhendo as lágrimas dela todas as noites. E assim foi. A gente passou momentos de aflições. Liguei para algumas pessoas aqui da igreja, que muitos nos ajudaram. Soube das orações. Agradeço a todos vocês por ter nos acolhido com suas orações nesse momento. E ele estava ali, a gente não tinha notícia. Foi até quando a gente começou a ter as notícias e ficamos sabendo que o que salvou ele foi um torniquete que foi feito de alguém que se comprometeu a meter a mão na perna dele naquele momento, porque nesse momento ninguém quer se comprometer, porque se acontecer algum óbito, aquela pessoa pode ser até indiciada. E aquela pessoa, ela meteu a mão e fez o torniquete, e ele praticamente chegou no hospital com a perna deslacerada. Não tinha outro
uma forma de fazer, senão tirar a perna dele, porque senão, ele já tinha afetado a veia aqui que vai para o femoral. E aí o sangue dele estava saindo, jorrando como um cano que estoura. Chegando lá, a cabeça machucada, o braço tendo que operar e a perna dilacerada. Ficamos nessa aflição como família esse tempo, buscando Deus em todo momento. Deus foi trabalhando. E numa noite, dentro do CTI, ele recebeu a visitação de alguém que ele diz que é uma enfermeira que ele não vê mais, alguém que estava limpando e nunca limpa à noite, mas foi limpar naquele dia. E afirmou muitas coisas para ele sobre Deus e falou: você, Deus quer você. E isso causou um rebuliço muito grande no coração dele, que ele queria me ver, e eu não entro muito em hospital e nem em cemitério, porque eu acompanhei muito tempo a minha mãe sofrendo no hospital. E a Karina ontem falou: cara, entra, porque ele está querendo falar contigo. Aí eu fui, entrei, e ele: tio, eu quero falar contigo muitas coisas aconteceram. Me abraçou e fala: tio, eu quero servir a Deus. Cara, me ajuda? E eu falei: cara, claro que eu te ajudo. E eu só quero servir a Deus, me ajuda, tio, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, nós entendemos o propósito, e muitas vezes, né, a gente perde para ganhar lá na frente, e ele foi ferido nesse processo, para que ele pudesse estar vivo hoje, né? Tem uma história que conta, né, que um dia uma menina caiu num lago nos Estados Unidos e o crocodilo pegou ela, e a mãe entrou e lutou com o crocodilo e trouxe aquela menina. E quando ela chegou na margem, né, falaram para ela: poxa, mas tua mãe salvou, mas você ficou cheio de marca dos dentes do crocodilo. E a menina falou assim: não, essas marcas são da unha da minha mãe, porque ela teve que me ferir para que eu não morresse. E eu contei essa história para ele. Falei: rapaz, você é um milagre, né? Pelo que os médicos estão falando, você era para ter morrido. Ele caiu num choque, ele caiu num buraco cheio de vergalhão. Ele ficou totalmente dilacerado a sua perna. Hoje nós estamos com a mesma roupa de manhã, porque nós estávamos servindo a nossa família, e cheguei agora na casa dele, e ele já está em casa. Eu ungi, cara, a vida dele, ungi a família dele, ungi a casa dele, e eu espero que essa igreja possa futuramente receber um novo membro, um antigo novo membro. Mas o que mais me impactou, que ele me chamou e falou assim: tio, não quero nunca mais botar isso no meu peito. O senhor sabe o que é isso, pastor? Sabe o que é isso? Isso aqui é um pacto. Isso aqui é uma aliança que foi feita com Satanás. E quando ele me entregou isso, eu falei: cara, eu não entendi. Eu falei: eu tenho que levar isso aqui para a igreja, porque a gente tem que entender que Deus é capaz, através da oração, de vencer as batalhas. Isso aqui é um pacto, está sendo quebrado hoje. Hoje. Não está sendo quebrado só na minha família, na minha casa, não, na casa do meu sobrinho, mas pode ser quebrado na casa de qualquer pessoa que acredita, que crê, que tem a fé. E ele me entregou, eu falei: cara, eu não sei o que eu faço com isso. Mas Deus falou assim: leva lá para o pastor Ney, que o pastor Ney vai saber te direcionar o que você vai fazer. Então eu estou trazendo para a igreja para testemunhar que o nosso Senhor Deus, Ele traz da morte para a vida. Que Ele tem o poder de restaurar, sim. Sabe, Ele tem o poder de trazer, de buscar. E o jovem que está aqui, que acha que o caminho do Senhor não é o caminho, aprenda uma coisa. Hoje eu estou pegando meu sobrinho, ferido. Mas Deus está trazendo ele de volta. Que você não tenha que pegar o mesmo caminho que ele tomou para ser ferido. Porque eu queria usar a mesma palavra que a Karina recebeu. Deus não quer perder ninguém.
Em nome de Jesus, ele foi restaurado. Eu agradeço ao Senhor nesse lugar. Obrigado, pastor. Mais forte essas palmas para Jesus. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Coloque a mão no seu coração e cante. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Faça essa oração. Porque tudo que há dentro de mim, diga, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, quero ouvir a sua voz, diga. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita de necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aplausos a Ele. Aleluia. Como necessitamos de Deus. E um beijo no seu irmão. Tome o seu lugar, por gentileza. Amém, amados? Graças a Deus que você veio, graças a Deus que você está aqui. Uma noite incrível, né? Noite muito abençoada para a gente. Queria chamar aqui o pessoal que vai dar os nossos anúncios. Cadê o pessoal? Vamos lá, minha filha? Vamos nós. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Quem está animado aí para a nossa festa, dia 13/7. Amém? Pessoal, vamos nos animar também em apoiar aos líderes de barraca, tá? Deixa eu já me apresentar. Por favor, me procurem no final. Preciso da ajuda de vocês. Temos inúmeras barracas precisando do apoio, tá? Tanto com materiais, né, para o dia da barraca, quanto com Pix, com R$5, com R$10. O valor que vocês nos derem vai ser bênção, tá bom? Então, por favor, nos procurem no final do culto. Gente, Marcinha, eu posso falar do culto de mulheres, que vai ter que ser rapidinho, tá?
Nosso culto de mulheres está chegando, dia 21 de junho, e o tema vai ser o cordão de 3 dobras. Não percam, vai ser bênção. Mulheres, meninas, moças, estejam conosco, amém? No dia 22, também às 15 horas, nós temos o nosso bate-papo com a melhor idade aqui na igreja, tá? Então, o pessoal da melhor idade já conhece o trabalho, estejam todos aqui no dia 22. Encontro de casais. Gente, o Rei está aqui na frente hoje, pediu para avisar vocês que ainda tem vagas para o encontro de casais. Então, por favor, final do culto, procurem por ele, amém? Nossos cultos semanais, terça-feira, 19h30, nós temos o nosso culto da família, participem. Na quarta-feira, às 8 da manhã, o nosso Bom Dia Espírito Santo, bênção também para as suas vidas. Quinta-feira, às 19h30, nosso culto de oração tem enchido bastante, como nosso culto de terça-feira. Estejam presentes, quem ainda não participou. Domingo, às 8h30 da manhã, nossa EBD. Às 10, o nosso culto matinal. E às 18 horas, o culto a qual estamos fazendo parte. Acho que eu não esqueci de nenhum anúncio, fui bem rapidinha, pastor. Eu gostaria de chamar agora o Daniel. Após o Daniel, a tia Kelly quer dar um recado também para nossa igreja, amém? A paz, igreja. Eu sou o Daniel da Silvana. Eu sou a Silvana do Daniel. Nós queremos agradecer. Ontem tivemos o nosso jantar de casais. Quem foi aí? Levanta a mão aí. Foi benção, irmão? Amém, né? Graças a Deus, foi muito bom. Esse tempo que nós passamos juntos, não só se alimentamos carnalmente, mas espiritualmente também. Que os irmãos possam ter levado uma palavra no coração de Deus para cada um. A gente também quer anunciar que a gente vai fazer a Noite de Caldos e Petiscos em agosto. Em breve a gente vai estar falando a data e o valor, tá? Quem não foi no Jantar dos Namorados, tem o Jantar dos Namorados da Igreja de São Mateus. Então, quem ainda se interessar, vai ser no final do mês, dia 29 de junho. Fala comigo no final, porque eu vou pegar os dados para passar para eles, tá? Final do mês tem o nosso culto de casais, tá? 28 de junho, com o pastor Marcos Neri, tá? Então, última sexta-feira de junho, tá bom? Gente, em agosto agora, primeira semana, vai estar começando um curso Aliança. Quem tem interesse em fazer, nos procura no final também. E como a Sil falou, quem não quer fazer uma graça ainda com a esposa ainda, vai ter o nosso jantar de casais ainda de São Mateus ainda, que tem poucas vagas. Nós vamos estar ali embaixo também. Para os irmãos que quiser fazer uma gracinha ainda com a esposa, com a namorada, nos procurem, tá bom? Um ótimo culto a todos. Diaconisa Kelly. A paz do Senhor, igreja, amém? Como a maioria aqui sabe, né? Hoje é o dia do pastor. E embora o dia do pastor seja todos os dias, o nosso pastor todos os dias está no trabalho, todo dia está envolvido com a obra. Ele não é pastor só hoje. Mas como se separou uma data para homenagear, o Geração Vida hoje vai homenagear o nosso pastor, amém? Eu queria pedir que pudesse tirar aqui, ó, isso aqui, porque as crianças vão entrar aqui, por favor. Pastor, eu preciso que o senhor se posicione aqui onde está o Reis. Reis, se incomoda de levantar para o pastor sentar aí um pouquinho? Daqui a pouco você volta de novo. Que eu preciso que ele fique de frente aqui. Obrigada, tá? Pastor, vem para cá, ó. Por favor. Sim, obrigada, Bruno. Nós vamos fazer 3 apresentações, que é um jogral. Pode vir, tia Adriana, já se posicionando aqui. Os menores, pode vir, tá? E depois os menorzinhos e o coral geral com geração, tá bom? P. Proteção. Queremos te agradecer por tua proteção.
e o ensino da palavra, que não venhamos cair nas armadilhas do mal. Amor. Com amor, nos ensina que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. S. Sabedoria. Com a sabedoria, vida de Deus, você nos orienta e nos mostra o melhor caminho. T. Temperança. Muitas das vezes o Senhor se sacrifica para fazer o que é bom para as ovelhas. Com temperança, dominar suas vontades e entender que Deus conta com o Senhor para nos apacentar com amor. Obediência. Somos gratos ao Senhor por nos ensinar que obediência é uma chave que move os céus. R. Reconhecido. Sabemos assim que o pastor como você vale ouro, por isso que é reconhecido nos céus. Nós, na Geração Vida, te desejamos um feliz dia do pastor. No final vocês vão pegar a letrinha, tá bom? Dá pra mandar vocês abaixar. Jesus é o bom pastor e cuida bem das ovelhinhas, alimenta no caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, Ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é bênção pura. Conduz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura. Ele nos livra do espinhal e nos abriga do temporal. Nos dá água e pão, nos ensina a comunhão com o Pai.
pastor e cuida bem das ovelhinhas. Alimenta no caminho e dá água fresquinha. Ele nos livra do tentador, ele nos livra do lobo mau. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há outro igual. Eu tenho um pastor na terra que é bênção pura. Conduz as ovelhinhas pro aprisco com tanta ternura. Ele nos livra do espinhal e nos abriga do temporal. Nos dá água e pão, nos ensina comunhão com o Pai. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, o meu aprisco com seu coração. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, eu amo meu pastor muito. Pastor, eu amo meu pastor. Pastor, que me guia com amor. Pastor, o meu aprisco com seu coração. Amém, amém. Agora eu gostaria de convidar todos que trabalham no Ministério Geração Vida, as tias, os tios, as crianças. Nós vamos estar louvando, profetizando a bênção sobre a vida do nosso pastor, sobre a família dele. Amém, igreja? Todos que trabalham no Ministério Infantil, por favor. Todos, juniores, todas as turminhas, ok? Espalha ali, ó, tem pra lá. Temos uma igreja no altar, viu, gente? Orem pelo Geração Vida, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça
nações, família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, diante, do teu lado. É contigo, é por ti, dia, de noite, entrada, saída, teu riso, teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pastor Ney, vem cá. Amém, amém. Glória a Deus. Agora é a hora dos abraços. Peraí, crianças, vamos lá para poder te dar a lembrancinha do pastor. Peraí. Vamos tirar uma foto aí primeiro, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir o diácono Bruno. Queria que o pastor subisse aqui no altar junto com a sua família, por favor. Márcia, Evelyn, Débora, Lucas já está aqui. Para que nós... As crianças podem descer um pouquinho. Vamos descer? Desce aqui, ó. Vamos ficar aqui embaixo um pouquinho, tá? Para a gente poder orar, a igreja orar pelo pastor. Os diáconos, por favor, que estiverem na igreja, por favor, aqui no altar, por favor. Obrigada, gente. Obrigada às tias, obrigada aos pais pelo incentivo, tá? De cobrar das crianças nos ensaios. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Ah, tá bom, tá bom. Cadê Bruno? Vem, diaconisa Daniela. Gostaria, se possível, toda a igreja ficasse de pé, por gentileza. E estendesse a mão aqui na direção do nosso querido pastor, amém? Tem uma palavra que o pastor sempre fala para a gente, para que nós olharmos aquelas pessoas que impõem a mão na nossa cabeça. E lá em Hebreus 13, versículo 7, diz assim, ó: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eu penso que essa palavra representa tudo aquilo que o pastor tem feito, tem vivido e tem conseguido conquistar com a sua igreja. Que nós possamos cada dia orar pela essa família pastoral, porque se nós estamos aqui foi porque o Senhor colocou um anjo na igreja
E se nós somos prósperos porque temos um pastor íntegro, leal, fiel, nós possamos ver que tudo aquilo que ele faz com amor, com carinho, com dedicação. Se ele puxa a nossa orelha para o nosso melhor, saiba que ele quer o melhor sempre. E que nós possamos, nesse momento, estender a mão para a vida dele e da sua família. E que nós levantarmos uma oração para a vida dele agora. Amém? Pai, te damos graça nesta noite, por termos, ó Pai, o privilégio de ter um homem honrado, um homem íntegro, na qual o Senhor colocaste neste lugar para cuidar de famílias. E temos visto isso, Pai, acontecer. Tanto, ó Pai, no Ministério Geração Vida e até a melhor idade. Essa igreja, ó Pai, é voltada para a família. Porque tem um homem, ó Pai, que luta por família. Então que nesta noite a tua mão poderosa possa ir na frente, atrás, dos lados e repousa sobre a vida dele e da sua casa. Que nenhum mal, ó Pai, possa chegar sobre a vida do teu servo. Se por um caminho vir, que por 7 pode voltar. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem conduzido ele até neste momento. E tudo aquilo que ele tem colocado à mão, ó Pai, nós temos visto prosperar. Temos visto, ó Pai, tanto na obra espiritual, como na obra material. E juntos, ó Pai, possamos contemplar e vivenciar tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem derramado nesta igreja. E cremos que ainda iremos ver infinitamente mais. Porque o desejo do teu coração vindo para o teu servo, é ganhar, ó Pai, esta Vila Rosali para Jesus. Que nós, ó Pai, possamos ser cheios do teu Espírito Santo, para podermos, ó Pai, contemplar a manifestação da tua glória, não só neste lugar, mas aonde nós formos. Que nós possamos ser, ó Pai, imitadores de Cristo, como o teu servo tem sido. É a oração que eu te peço nesta noite, crendo na tua vitória sobre a vida dele e sobre a vida da tua igreja, no nome poderoso de Jesus, de todos que concordam, digam. Diaconisa, quer falar alguma coisa, pastor? Quero agradecer a Geração Vida. Em 23 anos que eu sou pastor da Nova Vida, aqui nesse lugar, eu acho, né, tia Kelly, que essa foi a primeira lembrança do dia do pastor que foi feito, né? Ou eu tô... Cadê? Foi ano passado, fez? Cadê a Kelly? Eu acho que foi a primeira, né? Eu acho que foi a primeira, em 23 anos, eu acho que foi a primeira. Se eu não me engano, eu acho que foi a primeira. E vou revelar para vocês que eu sempre tive um desejo. Porque eu faço aniversário, sempre tem alguma coisa, a gente faz umas coisinhas, sempre tem alguma coisa. Mas quando alguém lembra de um pastor, é porque vale a pena ser cuidado por ele e a sua própria família. Então, eu acho que esse dia representa os 23 anos que a Igreja Nova Vida vai fazer. Eu sei que nós estamos em mudanças, estamos em transformações. Muitos não estão mais conosco, alguns foram embora, outros foram para algumas igrejas. Mas vocês estão aqui. E Deus tem permitido a gente ver milagres. Milagres acontecerem, né? A minha maior alegria do mundo é saber que Douglas voltou para Cristo Jesus. Isso é o amor de um pastor, dedicação de um pastor. E a nossa maior alegria é ver a transformação de vidas. Muitas das vezes não entendem a voz, a palavra de um pastor, mas a Bíblia vai dizer que a boa ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, independente de qualquer circunstância, porque os lobos virão para tentar te atacar. Então, uma das coisas que eu sempre digo, eu recebi uma família esses dias na igreja, no meu gabinete, eu falei para ela, cara, a primeira coisa que você tem de ver é a família do pastor que você hoje está entrando nesta igreja. Observe quem é ele, busque, procure o CPF dele, procure a vida dele, saiba quem ele é. E tome muito cuidado, porque muitas pessoas colocaram as mãos na sua cabeça. Qualquer oração é bem-vinda. Não é qualquer oração que é bem-vinda. E hoje eu vou pregar um pouquinho sobre o Espírito Santo, e vou falar um pouquinho sobre esse detalhe. Daqui a pouco a gente vai nos encontrar de novo. Eu tenho certeza que Deus abençoe nossos corações. Eu fico feliz em ver uma igreja que é resiliente, está se construindo em cima dos montouros. Eu pude observar que na sexta-feira, foi sexta ou sábado, Bruno? Sexta-feira? Sexta-feira à noite, de tarde, o Bruno estava comigo no
no estacionamento, e ele disse: e agora? Falta o concreto. Eu falei: tá bom. Eu fiz um vídeo para os irmãos e falei: irmãos, nós temos uma necessidade, precisamos de 7 metros de concreto. Enquanto eu fui no canto, não é isso? E voltei, falei: Bruno, o concreto já está pago. Por quê? É uma igreja não só pelos valores, é uma igreja que ouve a voz da necessidade de um pastor, a preocupação e tantas outras coisas. Sou grato a Deus. Hoje eu escrevi, Deus tem me dado a oportunidade de escrever. Uma das coisas que eu coloquei para os irmãos, eu não me lembro a primeira frase, a primeira palavra, né, no meio das palavras que eu escrevi. De agradecimento, pessoas que me parabenizaram, me deu os parabéns pelo dia do pastor. Eu coloquei uma palavra e a outra, a primeira eu não me recordo, mas eu disse assim: eu ainda estou em construção. Amém? Nós ainda estamos em construção, todos os dias. Amém, queridos? Muito obrigado, diaconisa Kelly, muito obrigado, professoras da Geração Vida. Eu estava falando para a Angélica aqui, ó, a gente está aqui em cima, mas tem outra igreja lá embaixo. Tem ou não tem outra igreja? Outra igreja lá embaixo. São 2 igrejas que nós temos, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Vamos aplaudir o pastor dos pastores? Nosso Deus, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Agora vamos descer agora. Agora é uma benção. Coitada das tias agora. Olha. Obrigado. Cadê o beijo? Cadê o beijo, Vitória? Damos graças a Ti. Graças a Ti, meu coração, por tudo eu louvo Teu nome sempre, dou graças a Ti, damos graças a Ti, meu coração, por tudo eu louvo Teu nome. Amém. Nós vamos apresentar agora uma criança ao Senhor. Cadê? Vem cá. Vai vir uns vovô aí babão, você vai ver só. Entender quem é que eu estou falando. Rapaz, tem uma vovó aí que está babando que sai de baixo. É foto para lá e para cá. Fico muito feliz de apresentar crianças ao Senhor, sabe? Isso é um dom que Deus me deu, tem me dado. Cuidar de famílias. É muito importante uma igreja que cuida de família. Muito importante. Eu vou continuar, independente de qualquer coisa, eu continuo falando sobre família. Vamos nós? Olha aí, hein? Rapaz. É o Isaac. Olha a avó babona que eu falei, é aquela dali, olha lá. Essa é a avó babona. Vamos lá, olha o Isaac aí, ó. Rapaz. Isaac, será que é Vasco? Não é não, né? Não é não? Vascaíno não? É, rapaz. Oi? Aí não dá, né? Ser igual a avô não, né? O avô é vascaíno, né? Claro, né? Não pode sofrer, não. Cadê? Quem me ajuda aqui? Vem cá, Daniel, me ajuda aqui rapidinho. Isaac acordou? Acordou não. Vamos ficar de pé, igreja, rapidinho. Vamos lá, Isaac. Estenda as mãos, querido. Pai, em Cristo Jesus, eu estou com o Isaac em meus braços. Mas, ó Deus, eu quero passar ele para os teus braços. Os pais que aqui estão têm o compromisso de ensinar o caminho que se deve andar ao Isaac. Ó Pai, então, que eles possam ensinar a palavra, comprometê-lo na palavra. Ó Pai, eu apresento ele no teu altar. Como pastor da igreja de Nova Vida,
ligado ao Conselho de Bispo das Igrejas de Nova Vida do Brasil. Eu apresento Isaac hoje no teu altar, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Com calma, porque ele está muito nervosinho aqui comigo. E vamos lá, vamos lá. Isso, certificamos que Isaac, ele nascido 22 de abril, é isso? Filho do Roberto, da Bruna, não é isso? Foi apresentado ao Senhor Jesus Cristo, 9 de junho de 2024, passo pela mão de vocês, queria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Vai, posso ir aí? Obrigado pela confiança, Deus abençoe você. Chorou agora, ó. Agora chorou. Pode sentar, queridos. Amém. No final, a gente faz o ofertório. Deixa eu ver se eu consigo falar um pouco do que Deus reservou para a gente. Falar sobre o Espírito Santo para cada um de nós. Gostaria que colocasse para mim o slide aí na tela. Isso, você achou? Isso aí. O que está escrito lá, gente? Ousadia o quê? E o restante? Fogo nunca dorme, o fogo nunca vai se apagar. Coloca do lado de cá. Vai se apagar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai estar na tela, vai dizer: pois Deus não nos deu um espírito mas de poder, de amor e de equilíbrio. Repita mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra lida, que tu possas falar aos nossos corações ainda nesta noite, que o teu Espírito Santo, que está no nosso meio, se torne intercessor, se torne acalentador, e que nós possamos mergulhar nesse oceano e descobrir coisas novas nesta noite. Eu oro em Cristo Jesus, todos digam amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos mergulhar em um tema vital para a nossa caminhada espiritual. Ousadia espiritual. Repita comigo: ousadia espiritual. Que possamos se encorajar e se fortalecer pelo Espírito Santo para viver com coragem, determinação no reino chamado Reino de Deus. Vamos lá. A vida espiritual requer coragem. Eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder, mas você pode levantar uma das suas mãos. Quem é corajoso aqui? Levante a mão. Você é corajoso? Quem é corajoso aqui? Levante a mão. Você já viu aquela pegadinha do Silvio Santos, que você colocava a mão e você sentia alguma coisa gelada aí? Você pulava, quem lembra disso? Mas a primeira palavra que ele dava era assim: você é corajoso? Eu sou, então coloque a mão aqui. Aí de repente tinha uns negocinhos lá que fingia uma aranha. Ou fingia algo gelado, como a pele de uma cobra, não era assim? E as pessoas tiravam as mãos. Até onde nós temos coragem? Até onde essa sua coragem vai? Até onde? Você tem coragem hoje de dizer assim: eu morro por Cristo? Você tem coragem de dizer assim, ó, o que acontecer na minha vida, eu permaneço em Cristo Jesus? Onde está a sua base? A base da sua coragem. Pergunta para o seu irmão que está ao seu lado: onde está a sua coragem? Está faltando um outro banco aqui do bistrô, é para duas pessoas, é para o frouxo e o corajoso. Então a vida espiritual requer coragem. Não uma coragem qualquer, mas uma ousadia que vem do Espírito Santo de Deus. Diga comigo: ousadia
que vem do Espírito Santo de Deus. Eu sou um camarada que eu tenho pavor de altura. Quem tem pavor de altura aqui? Fala a verdade, quem tem pavor de altura? Mas eu estava falando com meu amigo ali, que eu falei assim, poxa, eu tenho muita vontade de descer na corda, numa parede, mas não assim tão morrinho, mas uma parede reta mesmo. Estava falando com meu amigo esses dias na academia. Ele disse, então vamos marcar. Eu para não intimidar ele, eu não falei isso, que eu estava brincando, para não intimidar ele, né? Eu fiquei quieto e eu acho que ele ficou pensativo. Eu acho que o pastor está meio doido, né? Mas eu deixei ele no vácuo. Então vamos marcar. Eu gostei da expressão dele. Então vamos o quê? Marcar. Mas há lugar para o corajoso e há lugar também para o frouxo. Você conhece alguém frouxa nesta vida? Não olhe para o seu irmão que está do seu lado. Não olhe para o seu irmão que está do seu lado. Pelo amor de Deus. Então, não é uma coragem qualquer, mas uma ousadia que vem de Deus, que vem do Espírito Santo de Deus. Agora, em uma sociedade onde muitas vezes os covardes são deixados para trás, o reino de Deus nos chama a sermos corajosos e tomarmos posse das promessas divinas. Você conhece alguém covarde? Você não vai se arriscar, né? Agora, o que é uma covardia? Alguém pode me explicar o que é um covarde? O que um covarde faz? Hein? O covarde, ele fala por trás de você. Sim ou não? Ele é covarde. O que o covarde faz? Fala a verdade, Luana. O covarde corre? Quando vê o circo pegar fogo, ele, mete o pé, te deixa aqui, morre você e eu, né? Você que é militar, o que o covarde faz? Ele foge da luta? Mas te coloca na frente, né? O primeiro tiro vai bater em você. Ele nunca vai... Não, né? Nunca vai à frente. Não vai. E como é que é o nome daquele filme, O Último Soldado? Como é que é o nome? O Resgate do Soldado Ryan. O Resgate... Não, como é? O Último Soldado, não sei de onde é. Até o Último Homem. Até o Último Homem. Quem já viu esse filme? Hein? Até o Último... Se você conhecer a história daquele camarada, fora de série. Até o Último Homem. Mas você já sofreu uma covardia de alguém? Fala a verdade para mim. Toda hora. Você se acha um covarde? Hein? Você se acha uma pessoa que não merece a confiança de alguém? Hein? E o que você acha, Dum, que o Adriano falou hoje pela manhã? Ele falou do quente, ele falou do frio, mas ele falou do morno. Sim ou não? O que tu acha da pessoa morna? Que ela não é covarde, não é um cara positivo, mas está no meio, trazendo aquela intriga. O que você acha? Hein? Eu vou falar hoje de 3 pessoas. Repita comigo, 3 pessoas. Diga Pai, Filho e Espírito Santo. Diga Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, nessa sociedade onde muitos são covardes, eles são deixados, alguns são deixados para trás, o reino de Deus nos chama a sermos corajosos e tomarmos posse da promessa divina. Agora, a coragem no mundo espiritual. Eu profetizo que você é uma pessoa corajosa. O amém foi fraco, né? Eu profetizo que você é uma pessoa corajosa. Amém. Eu tentei arrumar uma cobra, mas não consegui. Não consegui. Eu lutei, que eu vi esses dias um menino com a cobra no pescoço. Eu falei, cara, vê se tu consegue trazer esse camarada com essa cobra aqui.
Eu não consegui. Se ele trouxesse, ia ser a coisa mais inusitada do mundo. Que eu ia botar uma cobra aqui em cima e eu ia perguntar aos irmãos, quem tem coragem? Hein? Eu ia fazer um trato com o cara que eu ia tentar pregar com ela 2 minutos agarrada no meu pescoço. Eu ia tentar. Não sei se eu iria conseguir, mas eu ia tentar. Coragem no mundo espiritual. Precisamos de muita coragem para nos posicionar no mundo chamado mundo espiritual. Eu profetizo na sua vida, estou falando sobre o Espírito Santo de Deus, que Deus te dê discernimento de espírito. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, eu profetizo discernimento de espírito sobre a sua vida. Amém? Agora, há uma luta entre a carne e o espírito. Diga comigo, uma luta entre a carne e o espírito. Agora, 2 Coríntios 10:4 vai dizer assim, olha na tela, as armas com as quais lutamos não são o quê? Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Olha que quem está escrevendo aqui é Paulo aos Coríntios. Ele está dentro de uma metrópolis, dentro de um lugar, falando para homens e mulheres, uma igreja que estava afrouxada no seu pensamento, no seu coração, e dizendo para eles assim, olha, as armas os quais vocês estão lutando não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ele estava profetizando o Espírito Santo na vida daquelas pessoas. Eles desistiram de lutar. Eles eram covardes porque não foram lutar contra essas armas que são espirituais, que não são carnais. Mas nós gostamos de lutar uns com os outros. Verdade ou mentira? Hein? Verdade ou mentira, gente? Gostamos de lutar uns com os outros, sim ou não? Sabe por que gostamos de lutar uns com os outros? Porque você vê no Facebook, no Instagram, alguma pessoa dizendo assim, eu botei uma cobra por trás daquela pessoa e disse, esses são os meus inimigos. Quem já colocou isso? 2 caveirinhas, né? Ninguém hoje vai se condenar. Ninguém hoje vai dizer que coloca. Umas palavras subliminar, não é isso? Palavras que vêm ofender alguém na parte da Bíblia, não é assim? É desse jeito. É assim. Será que o Espírito Santo de Deus, o qual nós estamos pregando nesta noite, falando nesta noite, está feliz com o que nós estamos fazendo? Queremos cura no meio da igreja, queremos transformação no meio da igreja, queremos mudança no meio da igreja, mas não estamos nem quente e nem frio. Somos covardes, estamos no meio do caminho. Estamos no centro, no meio. Nem apostando de um lado, nem apostando do outro lado. Por quê? Por que estamos aqui? Qual é a cadeira que você está? Na cadeira dos posicionados, que tem o direito de sentar e dizer que soltem as feras. Esse foi um dos pais da igreja, Inácio de Loyola. Disseram para ele assim, negue esse Deus. Ele disse, não nego. Aí disseram para ele assim, então, vou lançar vocês para as bestas feras do campo. Ele disse assim, pode me botar na arena, pode pegar todas as feras, porque enquanto essas feras, os leões, estiverem me estraçalhando, eu estou nos braços do Pai. Mas do outro lado há um covarde. Quem é o covarde? Judas, que trocou Jesus por quantas moedas? Hein? Por 30 moedas de prata. E ele disse assim, na sua covardia, ele estava do lado de Jesus, ele estava do lado dos discípulos, na sua covardia, quando ele trocou, ele disse assim, aquele que eu beijar. Hein, gente? Aquele que eu... Ele estava no meio, sim ou não?
Estava do lado, sim ou não? Mas era covarde. Ele comia da mesma comida, sim ou não? Ele bebia o mesmo vinho, sim ou não? Mas era covarde. Não lutava a favor de algo que poderia mudar a vida dele e a vida de outras pessoas. E nós, o Espírito Santo foi lançado, nós estamos com desejo de mudar a vida de outras pessoas com o nosso testemunho? Hein? Estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? O Consolador. Agora, para sermos consolados, nós precisamos chamar o Consolador, sim ou não? Porque o Consolador não vem. Para a gente secar as nossas lágrimas, nós temos que pegar um pano, um lenço, alguma coisa, sim ou não? Então, quando precisarmos do Espírito Santo de Deus, é só chamá-lo. É só clamar por Ele. É só buscar pela presença dEle que Ele vai chegar. E eu quero te dar uma boa notícia, Ele está aqui nesta noite. Agora, se a verdade é que os covardes não entrarão no reino dos céus, também é verdade que os corajosos herdarão esse reino. Quantos covardes estão nos púlpitos? Quantos covardes estão aí no meio da rua? Quantos covardes estão falando um bocado de besteira? Por não conhecer a verdade, nós damos ouvido a essa covardia. Mas é engraçado que Judas, ele não chamou ninguém para compactuar com aquela desgraça que ele ia fazer. Ele não chamou João. Por que ele não chamou João para falar, Joãozinho, vem cá. Eu estou programando um trabalho aí maneiro. Eu programei com o pessoal lá que vou trocar Jesus por 30 moedas de prata. Não chamou Pedro. Pedro, vem cá. Eu quero armar uma cilada para Cristo. Por que ele não chamou Mateus, Adriano, para essa jogada? Por quê? Porque os covardes sabem aonde ele lança o seu veneno. Covarde conhece quem ele lança o seu veneno. É para aqueles que não têm o Espírito Santo na alma, na vida, no coração. Tome cuidado. Se eu digo para os irmãos, tomem cuidado, o Espírito Santo está no nosso meio, o Espírito Santo se revela, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus todos os dias, para a gente não ser persuadido pelos covardes, como Judas, que fez uma troca essa, que ele achou que trouxe alguns benefícios para ele, mas nada trouxe. A covardia, ela pode nos paralisar espiritualmente, mas o Espírito Santo hoje nos chama a trocá-la por coragem. Trocá-la por coragem. Ele nos promete novos territórios, novas conquistas, se tivermos ousadia para avançar e vencer o medo, vencer a destruição que vai vir, lutar com os covardes. Hein? Covardia, será que é igual reino dos céus? O que você acha? Covardia, igual reino dos céus? Apocalipse 21, 8 vai dizer, mas quanto aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É engraçado que Apocalipse começa essa drama aqui,
falando sobre os covardes. Ele poderia começar falando sobre os incrédulos. Ele poderia começar a falar sobre os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem. Pô, os feiticeiros, onde estão os feiticeiros? Está longe, os feiticeiros. Está longe demais. Mas quando João escreve aos Apocalipses, quando escreve o Apocalipse, eu acho que Deus, ele colocou no coração de João o desejo de falar sobre a covardia em primeiro lugar. Tem outras versões que falam sobre os tímidos, sabe? Mas não tem nada a ver com isso aqui. Agora, os covardes, esses não herdarão o reino dos céus. Será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Será que o primeiro item, a primeira palavra, covarde, está vencendo todas as outras que está aqui? Hein? Por que João escreve o Apocalipse falando sobre a covardia em primeiro lugar? Por quê? É interessante notar que a covardia, ela vai encabeçar uma lista dos que não herdarão os céus, os covardes. Isso nos alerta sobre a seriedade de cultivar a coragem e a ousadia em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. Hein? E quando eu coloco o Espírito Santo de Deus na minha vida, o que acontece? É ministrado na minha vida um espírito de coragem, de enfrentar a situação. Sabe? O Espírito Santo está ministrando em nós hoje um espírito de coragem. Ele quer arrancar toda a covardia e nos dar novas conquistas. Nos céus não há lugar para covardes, pois somos filhos do leão da tribo de Judá. Pega essa frase que vai colocar aí na tela. Somos chamados a ser ovelhas no relacionamento, mas leões no temperamento. Queria muito ter tempo de falar sobre essa frase com os irmãos. Relacionamento como ovelhas. Mas quando alguém toca no reino de Deus, quando alguém toca na igreja do Senhor, nós temos que sair como leões no nosso temperamento, porque nós sabemos quem nós servimos. Nós sabemos que o Espírito Santo está do nosso lado, nos protegendo, nos guiando. Então nós temos que ser como os leões no nosso temperamento, quando vem falar, ou tentar falar, sobre a questão Deus, sobre a questão família, sobre a questão relacionamento, sobre a questão igreja. Temos que ser como os leões. Deus deseja nos dar uma voz de autoridade. Repita para o seu irmão: Deus deseja te dar uma voz de autoridade no mundo espiritual. E diga: e uma ousadia para afastar os inimigos que te atacam. Os inimigos que te atacam, mas muitas das vezes damos voz ao inimigo. Adriano hoje pela manhã repetiu de novo. Plutus mal, é o Plutus, né? Dois diabinhos, é isso mesmo? É Tom Jerry que você falou? O bom e o ruim. Mas por que muitas das vezes entramos sempre para o lado ruim? Por quê? Porque damos ouvido a pessoas que não valem nada. Nós temos vários covardes falando em nome de Cristo Jesus. Vários. A gente observa os covardes quando a gente fala em alinhamento. Porque alinhamento dói ou não dói? Trocar de posição dói ou não dói? O Espírito Santo faz isso. Ele nos alinha. O Espírito Santo de Deus nos coloca numa nova direção. É o que Deus tem feito nos nossos dias.
Quando eu falo no meu livro Rota de Conquista, quando eu falo no meu livro Rota de Conquista, que as coisas que estão debaixo dos nossos pés, que já pisamos, que já pensamos que destruímos, pode ressuscitar. E a sua conquista pode ficar na metade do caminho. Uma das frases que eu uso nesse livro é essa frase aqui, que eu acho que você pode se interessar. Quando finalizar uma etapa, não olhe para ela como uma linha de chegada, olhe como um ponto de partida para a sua próxima conquista. Cuidado, que coisas podem ressuscitar debaixo dos seus pés, mentiras podem ressuscitar e elas já estão debaixo dos seus pés. Quando somos persuadidos pela serpente. Aí eu digo, quem estava presente no jardim do Éden? Deus estava nos céus, sim ou não? Jesus Cristo estava pronto para um sacrifício, sim ou não? Mas o Espírito Santo pairava sobre o jardim do Éden. O Espírito Santo estava ali para consolar. Te provo isso, que o Espírito Santo estava ali, foi quando Eva disse, não foi assim que Deus disse. O Espírito Santo estava presente. Mas quantos de nós estamos desvinculando o Espírito Santo do nosso dia a dia? Qual o seu papel? De um corajoso? Hein? Senta aqui, João. Você é um covarde ou sou um corajoso? Missão cumprida. Eu sou um corajoso. Você é um covarde. Pode ser? Pode. João, o problema é o seguinte. Eu vou pular naquele barranco ali. Você vai comigo? Não vou não. Pode ir na frente depois. Tu não é meu amigo, rapaz? Eu sou, mas... Vai na frente aí, depois eu vejo. Eu pulo primeiro? É. Tu anda comigo desde que você nasceu, cara. Eu te apresento. Mas Deus vai nos sustentar quando eu pular. Vai. Mas, cara, você disse que estaria comigo em tudo, em toda jogada, você ia estar do meu lado. Então, vou estar intercedendo. E se eu disser para você que Deus vai enviar os anjos dele, vai nos segurar assim, pelos seus pés, ele vai botar assim os anjos, né? A gente segura nos pés dos anjos, e ele vai assim nos proteger, a gente não ter dano nenhum. Aí eu filmo. Esse é bom, né, Rogério? Só vai filmar só, né? Só vai filmar. Tem pessoa, gente, que diz que está contigo mesmo. Diz que é pau para toda obra. Mas na hora da prova, ele vai dar um passo atrás. E vai até dizer assim, né? Vamos juntos, João, aqui, eu e você, né? Juntos, né? Aí eu estou aqui, eu vou pular, tá? Eu e você, né? Tá. Vamos junto, tá? Eu vou e ele fica. Sabe? Ele pode me empurrar até, né? Empurrar, aí não vai ter anjo que vai segurar. Obrigado, tá? Mas o covarde, ele diz que está. Queridos, há um espírito no nosso meio, chamado Espírito Santo, que não é covarde.
Ele está contigo em todas as batalhas da tua vida. Você entende isso? Em todas as batalhas da tua vida, Ele está do teu lado, Ele não vai te abandonar. A palavra de Deus nos exorta a sermos corajosos e fortes. Olha o que diz Joel 3,10, coisa linda, diga ao fraco, eu sou forte. Diga a Ele, eu sou forte. A palavra nos ministra a sermos livres do medo. Olha o que vai dizer Josué 1,9. Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué está pregando aqui sobre o Espírito Santo de Deus. Josué que está anunciando esse Jesus Cristo que disse assim, ó, eu vou se assunto aos céus, mas enviarei o meu Espírito e estarei contigo até a consumação dos séculos. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Espírito Santo de Deus é contigo por onde quer que andares. O Espírito Santo é contigo por onde quer que andares. Nós recebemos desafios todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Agora eu preciso de uma companhia constante. Eu preciso da companhia de Jesus. Eu preciso da companhia do Espírito Santo. E você entende que Ele está do seu lado? Você entende que Ele está manejando a sua vida? Você entende que Ele também vai pedir passagem para entrar na sua vida e na sua casa? Hein? Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou ler para os irmãos, que tanto eu falo, Mateus 28, 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui falo do Espírito Santo, que vai estar do nosso lado. Você pode abrir a sua boca, você pode falar do amor do Senhor, porque quem vai te ensinar vai ser o Espírito Santo de Deus. Agora, você acha que essa promessa tem prazo de validade? Não. A salsicha que você compra, você pega lá na lata, tem prazo de validade, sim ou não? Mas isso aqui que nós lemos, não tem prazo de validade. Estarei contigo até a consumação dos séculos. Eu estarei contigo. Eu quero reafirmar para os irmãos que o Espírito Santo está contigo nessa batalha, nessa jornada. Agora, a promessa do Pai não pode ser negada pela nossa incredulidade. A obra que Jesus começou em nós é uma obra boa, uma obra que será aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo. Aí Filipenses 1, versículo 6 vai dizer, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até que Ele volte. Ele vai completar esta obra, sabe? E uma das coisas que me chamou a atenção, quando o Rogério me mostrou aquele cordão é um símbolo de aliança, é um símbolo de um comprometimento. Eu fico observando que algumas outras religiões, elas têm o ritual de você criar uma aliança, e muitas das vezes é uma aliança perpétua, que você não pode sair daquele ambiente sem permissão. E nós, cristãos, temos uma aliança de eternidade com o Pai. E muitas das vezes pulamos o muro. Josué 1,5 vai dizer assim, ninguém te poderá
todos os dias da tua vida? Rapaz, isso me chama a minha atenção. Josué estava ali titubeando em sua fé, e ele diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Olha o Espírito Santo aqui. Eu estarei contigo, uma aliança eterna. Eu estarei contigo. Agora, Jesus tem uma aliança de eternidade com a gente. Essa frase me chama a atenção, não é minha? Essa frase é do apóstolo René Terranova. Coloca para mim aí, por favor. O temor rouba e anula, mas a ousadia e devolve o seu território. Ah, meu irmão, eu tenho vivido isso na minha vida. Deus vai me devolver territórios. Deus vai me devolver estradas, sabe? Mas não é para cantar aquela música, não. Quem te viu passar na prova e nem te ajudou. É para cantar essa música. Me perdoe quem canta. Continue cantando, quero ouvir vocês sabem, vamos lá. Quem te viu passar... Pode cantar, vocês sabem. Pode cantar. E tem sabor de mel, e tem sabor de mel. Mas não somos vingativos, somos, gente? Você precisa fazer alguma coisa para mostrar algo a alguém? Hein? Você precisa ser alguém diferente para dizer para o outro alguém que você é alguma coisa? Fala comigo. Deus nos chama a viver com ousadia espiritual. Ele nos equipa com uma coragem, nos fortalece com a sua presença e nos guia em cada passo da nossa jornada. Quando eu falo sobre ousadia espiritual, o Espírito Santo, ele desempenha um papel central e vital na vida do homem. Essa frase é minha, coloca para mim. Ele é a fonte da nossa... É a força que nos capacita e a presença que nos guia em todas as circunstâncias. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Diga amém. Amém. Quem já foi a Brasília aqui, levante as mãos. O ar lá é levinho, é ou não é? Fala a verdade, não é leve o ar? Eu estive lá numa torre que eu não conseguia respirar. Eu ficava, aquele ar seco, aquele negócio. Falei para o pastor Romualdo, meus lábios estão quebrando. Ele, como militar, disse: ô irmão, segura a viola aí, tem coisa pior do que essa. Falei: que isso, pastor? Não aguento esse ar. Ele me levou numa torre lá, Reis, que eu falei: meu Deus, o que é isso? Queridos, nós estamos no mundo e temos que aprender a sobreviver. Sabe por quê? Porque o nosso ar se chama Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo um tempo de sobrevivência no nosso país. Estamos vivendo um tempo de sobrevivência nos nossos relacionamentos. Se você não disser para sua esposa que o ama, se você não disser para o seu esposo que você o ama, nada vai acontecer. Profetiza na sua casa o bem de Deus na vida dos seus filhos. Profetize na sua casa o bem de Deus na vida da sua família, do seu esposo, da sua esposa. Use o Espírito Santo, clame pelo Espírito Santo, chame por Ele na sua casa, chame pela presença dEle, que o mal vai sair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem acredita assim, diga amém. E eu preciso acabar, né? Ainda faltam algumas folhas aqui.
eu ia falar sobre uma exploração maior, né? Explorar junto com o Espírito Santo, que ele é representado, ele opera nas nossas vidas para nos dar ousadia espiritual. Eu ia pregar para os irmãos sobre a representação do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos dias difíceis. Quando ele é o nosso consolador e guia. Eu quero terminar, porque meu horário já foi, em João 14, 16, 17, Jesus promete. Olha o que ele diz: eu pedirei o quê? E lhes darei um outro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode, entenda isso, o mundo não pode recebê-lo, porque não e nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Meu Deus do céu! Eu tenho de entender que esse Espírito está em mim, sabe? Eu não posso andar falando, eu não posso andar resmungando, eu não posso ficar olhando para a vida dos outros, eu não posso ficar vendo quem cresceu, quem não cresceu, o que deu certo, o que não deu certo. O Espírito Santo é o nosso consolador e guia. Ele vai nos confortar em tempos de angústia e nos guiar em toda a verdade, dando-nos coragem para enfrentar qualquer desafio. Eu ia terminar no versículo que eu li, mas me perdoe, vou terminar nesse aqui agora. Ele é a fonte do poder. O Espírito Santo é a fonte do... O Espírito Santo é a fonte do... Esses dias eu estava de madrugada orando e Deus me levou a escrever na minha lista de transmissão. Teve algumas pessoas que receberam o recado 2:30 da manhã, mas não quer dizer que a fila é menor, porque agora de madrugada a fila tem crescido muito. Muito, a fila tem crescido muito de madrugada, porque o pessoal descobriu o mistério, né? Aí vai para as madrugadas, vê que a fila é grande, o Senhor demora a responder, né? Incrível. Mas ele é a fonte de poder. Em Atos 1:8 vai dizer, Jesus diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa promessa continua latente no meu coração. E recebereis poder. Ah, queridos, como a minha intenção era levar essa mensagem até o final. Mas eu respeito o horário que eu já passei, que já desrespeitei, né? Vamos deixar para uma outra oportunidade para a gente falar sobre o que eu iria fazer hoje, nesta noite. Entre essa cadeira, essa mesa e essa outra cadeira. Aqui está o pobre, ali está o rico. O rico olha e queria ficar no lugar do pobre, porque o pobre tinha salvação e o rico sem a salvação. Mas entre o pobre e o rico, entre o incrédulo, entre o fiel, entre o covarde e o que não é covarde, há uma. Você ia falar bistrô? Não, uma mesa, né? E nessa mesa, se você der atenção, quem está aqui no meio é o Espírito Santo. É nessa mesa que tem cura. É nessa mesa que tem cura. Nessa mesa que tudo acontece. É nessa mesa que é assinado o contrato.
É nessa mesa que é assinado o divórcio. É nessa mesa que foi assinada a cabeça de Jesus Cristo. É na mesa que foi assinado a retirada da cabeça de João Batista. Foi na mesa. Mas na mesa também a cura para você. Na mesa é o Espírito Santo, que pode te levar a lugares bem maiores do que você está vivendo. Que você venha buscar o Espírito Santo e ser revestido de poder na sua vida. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Podia fantasiar o pavão aqui, né? Deixar vocês embora daqui 10 horas da noite, né? Seria fácil, né? Está tão propício. Mas nós somos pessoas inteligentes. E a sua inteligência vai te mostrar amanhã, quando você acordar, a quem você deve buscar. Amém? Você separou a sua oferta, fique de pé, a gente vai orar, agradecido a Deus, nossa vida financeira. Vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Coisa linda, cante. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Coisa linda! Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza.